Beleza? E esse frio, hein? Chegou o inverno, chegou. Pesado, tá difícil. Então, vamos aproveitar aí, ficar em casa, ficar debaixo das cobertas, estudar matemática, estudar mais matemática, estudar mais matemática de novo, estudar mais matemática de novo. Vamos aproveitar esse tempo, porque esse tempo tá gostoso para aprender matemática. Tá gostoso demais. Então é o seguinte, eu vou continuar com aquela ideia que a gente estava fazendo de arranjo e combinação. Então, retomar aquela situação daqueles primeiros 25 exercícios que eu passei para vocês. A nossa ideia agora é continuar fazendo esses exercícios. Então, a gente agora vai ampliar isso. Eu deixei vocês fazerem os primeiros 25 exercícios só com a intuição. Agora eu vou mostrar para vocês que existem as fórmulas. Existe uma fórmula para arranjo e existe uma fórmula para combinação. Quando a gente percebe a diferença entre um e outro, eu já posso utilizar a fórmula. Então a gente pode utilizar isso, tá bom? Então, ó, vamos lá. A nossa situação, eu vou retomar com aquilo que a gente sempre faz. Eu tenho lá a Ana, a Beatriz, a Carol e a Diana. São 4 pessoas. Eu quero formar uma fila. Eu quero saber quantas filas eu posso fazer com 4 pessoas, sendo que essa fila só tem 3 pessoas. Quando eu fizer isso, vai acontecer a seguinte situação. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas para a primeira posição da fila. 4. Para a segunda posição, como uma dessas pessoas já foi escolhida, porque ela já foi eliminada, não sei quem foi, se foi o D, se foi a Ana, se foi a Beatriz, se foi a Carol. Eu sei que uma foi eliminada porque eu já coloquei uma aqui. Sobrou quantas para a segunda posição? 3. Então eu já eliminei uma outra, qualquer. Não sei se é a Beatriz, não sei se é a Ana, não sei se é a Diana, não sei se é a Carol, mas eu eliminei uma segunda. Então quantas pessoas agora sobram para a terceira posição da fila? 2. Então, quantas filas eu posso formar? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Aí eu já sei, por exemplo, que nessa situação, que era uma situação de fila, que é uma situação que a gente estuda arranjo, eu tenho 24. Agora eu vou de novo. Eu tenho ainda de novo as 4 meninas. A Ana, a Beatriz, a Carol e a Diana. Só que agora, ao invés de formar filas, elas vão formar grupos de 3 pessoas. Como que eu faço isso? Aí, como eu falei na aula passada, seria os 24, mesma coisa que aconteceu aqui, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, dividido por 6. Vou até colocar de direto o 6 aqui. 24 por 6, quanto é? 4. Tudo bem? Então, aqui já é uma situação que vou colocar aqui mais embaixo, porque normalmente aqui em cima aparece uma luz, né, cameraman? Aqui em cima? Uhum. Então, aqui é uma situação de grupo. E grupo, pra gente, é combinação. Então, qual é a diferença das duas coisas? A diferença é a seguinte. Tá frio, mas eu vou tirar a luva porque tá difícil escrever assim. Cameraman, segura aí. Segurou. Então, o que acontece? No arranjo, olha essa situação. Eu tinha 4 pessoas e quero colocar em 3 posições. Então, esse daqui seria um arranjo de 4 em 3. Certo? Então, olha como fica. O arranjo de 4
em 3, ou seja, eu tenho 4 coisas para colocar em 3 posições. Então, arranjo de 4 em 3 vai ficar 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial. Ai, professor, como que é isso? Aí eu continuo. Então, o meu arranjo vai ficar 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3, 1. 1 fatorial. Ou seja, o meu arranjo de 4 em 3 vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 1. Esse corta com esse. 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. Então, isso é o arranjo. Certo? Ó. Agora vamos para a combinação. Vai ser a mesma situação. Eu quero uma combinação que eu tenho 4 coisas, só que essa combinação é formar grupo. Então, com essas 4 coisas que eu tenho, eu vou formar grupo com 3 delas. Então, vai ficar combinação de 4 em 3. Arranjo, combinação. Aí, olha como fica. Na combinação, ficaria 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Tá vendo aqui? 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Tudo bem? Então, ó, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Da onde está saindo esse 4? Daqui. Da onde está saindo esses 3? Daqui. E olha, vai ficar assim, ó. C de 4 em 3, combinação de 4 em 3, vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, porque é esse 3 fatorial, vezes. Quanto que é 4 menos 3? É 1. Vezes 1. Aí, olha que beleza, ó. Esse vai com esse vai com esse vai com esse. Quanto que é 4 dividido para 1? É 4. Então, a gente tem a nossa combinação. Então, aqui, arranjo, aqui, combinação. Certo? Aqui eu meio que contextualizei essa fórmula a partir do que a gente já tinha feito antes. Só que eu vou apagar tudo e vou deixar agora as duas fórmulas certas para vocês, tá? Então, a gente só tem que sempre lembrar o que é arranjo e o que é combinação. Em que momento que eu uso arranjo, em que momento que eu uso combinação. Então, de novo, quando eu falo de fila, professor, o que é fila? Quando a gente pensa em uma fila, é pensar sempre naquela situação que, quando eu mudo as posições, a coisa muda. Ou seja, a ordem importa. Então, se a ordem importa, é uma fila. Então, por isso que a gente chama que uma fila, ela é algo ordenável. É algo ordenável. É algo ordenável. E na fila também, além de ela ser uma fila, ela é algo ordenável. Fila pra gente é um arranjo. Qual que é a fórmula de arranjo? Arranjo, no nosso caso, que nem a gente fez antes, de 4 em 3. Então, o valor 4 era aquele valor total, a gente vai chamar ele de N.
E aí, o 3 vai ser o que acontece. Se for assim, eu tenho uma fila, eu tenho 10 pessoas e eu quero colocar só 5 na fila, esse 5 vai ser esse valor que vem depois. Eu vou chamar de P. Então, olha como fica. Ó. Então, o que eu arranjo? É o N fatorial, é o valor total, aquele total que eu tenho na fila, dividido pela quantidade de espaços que eu tenho na fila. Dividido como? Pelo N menos a quantidade de espaços que eu tenho na fila fatorial. Certo? Então ficaria assim. Aí, a gente vai agora para outra situação. Pro grupo. O que é grupo? Grupo é algo que a ordem não importa. Por exemplo, se eu faço um grupo, se eu pegar aqui, se eu fosse fazer uma fila com essas 3 canetas, vermelha, preta e azul é uma fila. Mas se eu fizer assim, ó, azul, vermelha e preta, é a mesma fila? Não. Porque agora quem está na frente é o azul. Mas agora, se eu montar um grupo, aí eu falo assim, ó, o meu grupo é o azul, o vermelho e o preto. Mas aí eu vou lá e altero. O meu grupo é o preto, o vermelho e o azul. Não é o mesmo grupo? Continua sendo o mesmo grupo. Então, quando eu pensar em grupo, é porque se eu inverter as posições, não altera para mim nada. Então, a gente chama de grupo algo que é não ordenável. Por que é não ordenável? Porque a ordem não importa. Então, o grupo é não ordenável. Porque a ordem não importa. E quando a gente fala em grupo, a gente fala sobre combinação. Então, quando a gente fala de grupo, a gente está falando sobre combinação. Aí, como fica essa fórmula para a gente? A mesma coisa. Muito próxima daquela. Então, o que é a combinação? A combinação de um total em P. Mesma coisa. Vou deixar do mesmo jeito. NP. Só que agora é grupo. Se é grupo, o que acontece? Tenho 10 pessoas e quero formar um grupo de 5. O N é o total. O 5 é a quantidade de pessoas que eu tenho naquele grupo. Então vai ficar NP. Que vai ficar o seguinte. N fatorial sobre o P fatorial vezes N menos P fatorial. Certo? Então a gente tem isso. Então, se a gente pensar, o cabelo agora está bagunçado, estamos no finalzinho da aula. Então agora, se a gente chegar para grupo, é isso. Para fila, é isso. Então, olha, vamos pensar na seguinte situação. Como ficaria? Tenho 10 pessoas. Esse é o total de pessoas. Esse é meu total de pessoas. E eu quero fazer uma fila com 5 dessas pessoas. Como ficaria? Vai ficar A de 10 em 5. Não vou nem colocar 5, porque senão vai dar muito trabalho, a gente vai ter que fazer muita conta. Vou colocar 8. Então, assim, eu tenho 10 pessoas e tenho uma fila de 8 pessoas. E quero fazer com essas 10 pessoas uma fila que só vai ter 8 pessoas. Quero saber quantas filas eu vou formar. Então, vai ficar 10 e 8. Deixa eu melhorar esse 8, está muito feio. Então, vai ficar N de 10 em 8. Quem é o 10? Ele está na posição do N. Então, vai ficar aqui, ó, 10 fatorial. O P é 8, então vai ficar aqui embaixo. N, no lugar do N, eu coloco 10. 10
menos o P. Quem é o P? 8. Fatorial. Qual é pior, na verdade? Então, o que acontece? O arranjo de 10 em 8 vai ser igual a 10 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou até deixar a resposta da gente em fatorial. Então vai ficar A de 10 em 8 vai ser 10 por 2. Se eu melhorasse isso, ia ficar assim, ó, que não vai melhorar, só para vocês enxergarem. Vou deixar a resposta assim. Ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, aí seria 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. Tudo isso dividido por 2 fatorial. Eu só corto aqui e corto aqui. Olha o tanto de multiplicação que eu tenho que fazer. Pensa no trabalho. Então, a nossa resposta vai ficar assim. 10 fatorial sobre 2 fatorial. Eu pensei em colocar um 8 achando que ia diminuir esse cálculo. Na verdade, tinha que colocar um menor número aqui. Mas tudo bem, já foi. Agora, vamos para o segundo caso. Grupo. Eu tenho 10 pessoas. E quero formar grupos de 4 pessoas. Quantos grupos eu consigo montar? Lembra? Sabe por que eu estou falando isso? Porque era muito difícil. Pensa naquela situação da Ana, da Beatriz, naqueles primeiros vídeos. Imagina essa situação, eu criando 10 coisas e fazendo grupos de 4 coisas. Olha a polícia passando aí. Então, pensa a gente fazendo isso. Então, é o seguinte, vou fazer aqui, ó. Então, a minha combinação de 10 em 4 vai ser o quê? 10 fatorial, ele está aqui no lugar do n, dividido por 4 fatorial, que está aqui no lugar do p, vezes n menos p. Quem é o meu n? 10. Quem é o meu p? 4 fatorial. Certo? Então, vai ficar assim. C de 10 em 4 vai ficar 10 fatorial sobre 4 fatorial, 6 fatorial. Esse, quem sabe, dê pra gente responder. Quem sabe, dê pra gente responder aqui agora. Ó. Vamos ver se vai dar. Ó, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por causa que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui embaixo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é do 4 fatorial, vezes 6 fatorial. Olha que coisa bonita, ó. Esse corta com esse. Repara bem agora. Olha o que o professor vai fazer, ó. Presta bem atenção no que o professor vai fazer. Ó, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. 8 dividido para 4, ó. O 4 morre e esse 8 vira 2. Certo? Porque 8 dividido para 4 é 2. Agora, olha aqui, ó, presta atenção. 10 dividido para 2. Eu posso fazer isso, não é? Aí daria 5, não é? Mas eu posso fazer assim também, ó. Esse 8 não virou 2? Quanto que é 2 dividido para 2? É 1. Então agora, ó, o meu 2 indo embora e virando 1. Certo? Agora vamos aqui. Então, esse cara e esse cara já foi embora, só sobrou 3. Aí eu venho aqui, ó. Quanto que é 9 dividido para 3? É 3. Então aqui em cima, só sobrou para mim 10 vezes 3 vezes 7. Tá? Então só ficou aqui pra mim 10. Aqui é 3, que virou 3. Ó, vou falar aqui, ó, 3. E aqui é 1. Então ficou 10
vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 10, 210. Então, quantas combinações, quantos grupos são possíveis? A gente consegue fazer, né? Nesse caso, 210 grupos. Aí você pensa, será que era possível a gente fazer isso na raça? Seria muito difícil. Então, por isso que a gente está criando os cálculos e a gente criou agora essa situação. Por que foi isso? Por que eu só deixei fazer esses cálculos? Por que eu só mostrei essas duas fórmulas agora para vocês? Porque agora vocês já têm, a partir daqueles exercícios, vocês já têm agora consciência do que é uma fila, que ela é um grupo ordenado, que na verdade ela é um arranjo. Vocês já têm consciência que um grupo é uma situação não ordenável, estão dentro dos grupos não ordenáveis. E ele é uma combinação, tá bom? Então era isso. Nossa aula de hoje, ela vai finalizar com essas diferenças entre arranjo e combinação. E provavelmente nas próximas aulas que a gente for fazer, a gente vai agora misturar probabilidade com isso. Tá bom? Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, dê o joinha no vídeo, compartilha o vídeo e é isso aí. Tchau, um beijo pra vocês, coraçãozinho de sempre, amo vocês, tô com saudade, queria estar aí, queria abraçar cada um, mas a gente não pode, então hashtag fica em casa, vamos ficar em casa, vamos se cuidar e é isso aí. Tchau, tchau. E aí? Então, pai. Não, é que eu falei. Foi rápido, foi rápido.